Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e agora nós iremos conversar um pouco sobre áreas de figura. Mas nós iremos tentar encontrar áreas de figura por meio de decomposição. Nós vamos decompor uma figura em outras figuras conhecidas e determinar a área dessa figura que nós queremos, com a qual nós estamos trabalhando. Para deixar claro, nós já falamos em outras aulas sobre como calcular a área de figura. Nós fizemos aqueles axiomas que você tem uma figura, aí você reparte ela em outras figuras. Se você somar as áreas, você encontra a área toda. Então é basicamente essa ideia que eu vou usar aqui para determinar a área de figuras conhecidas. Vamos lá. Então, eu vou começar com vocês encontrando a área do paralelogramo. O paralelogramo é uma figura bastante conhecida, nós trabalhamos recorrentemente com ela, e é dito que a área dela é base vezes altura. Então vamos tentar entender o motivo disso. Por exemplo, eu tenho aqui um paralelogramo A, B, C, D. Eu quero que vocês olhem para cá. E vamos fazer o seguinte. Eu vou baixar uma perpendicular aqui do D sobre o lado AB. Quando eu fizer isso, eu obtenho aqui o ponto H, esse ponto aqui. Aí eu tenho um triângulo aqui, AHD. Acho que você consegue ver. Eu vou pintar ele aqui, de altura H. Agora veja o seguinte. Veja que esse triângulo AHD, se eu cortar ele e colocar aqui neste lado, o lado AD é igual ao lado BC. Não é difícil de perceber isso, porque um paralelogramo tem lados paralelos iguais. Então, eu vou pegar esse triângulo aqui e trazer ele para cá. Quando eu fizer isso, eu vou ter um retângulo aqui, o retângulo DHEC. Não é difícil de perceber. Agora, vamos ver quais são as medidas desse retângulo HEDC. Veja bem que esse retângulo agora vai ter a mesma área do paralelogramo. E nós sabemos que a área do retângulo é base vezes altura. Então, como eles têm a mesma área, não é difícil agora de a gente concluir que a área do paralelogramo é base vezes altura. A base aqui, no caso, essa medida B, e a altura, essa medida H. Então, base vezes altura. De novo, o motivo é que eu decompus o paralelogramo em um triângulo e um trapézio. Esse trapézio aqui, ó. Juntei a área deles dois e fiz um retângulo. E a área do retângulo nós sabemos calcular. Base vezes altura. Então você percebe que não é tão complicado quando nós estamos trabalhando com coisas conhecidas. De novo, paralelogramo, nós já sabíamos que a área dele era base vezes altura. E um dos motivos é que eu posso decompor ele em um triângulo e um trapézio. Vamos fazer um pouco mais, vamos fazer mais atividade desse tipo. Vamos lá. Agora eu tenho aqui um triângulo. Nós também já estamos acostumados a calcular a área do triângulo. Nós sabemos que a área dele é base vezes altura dividido por 2. Então, deixa eu colocar aqui a fórmula, só para nós lembrarmos. Base vezes altura dividido por 2. Agora eu vou explicar o motivo disso ser verdade. Por exemplo, considere um paralelogramo A, B, C, D. Ok? Considere esse paralelogramo. Agora faça o seguinte. Divida ele em 2 triângulos. Esse triângulo aqui e esse outro triângulo aqui que está pintado em laranja. Ok? Agora digamos que este lado AB tem medida B. Vamos dizer assim. E digamos que a altura desse paralelogramo seja H.
Se assim for, nós sabemos que a área do paralelogramo, como nós vimos anteriormente, é base vezes altura. Como eu dividi o paralelogramo em dois triângulos, a área do triângulo é a metade. Então, base vezes altura dividido por 2. Então, sempre que você tiver em dúvida em como calcular a área de um triângulo, lembra do paralelogramo. Divide ele em dois triângulos e a área do triângulo é a metade da área do paralelogramo. Base vezes altura dividido para 2. Vamos fazer um pouco mais. Agora, nós vamos trabalhar um pouco com o trapézio. O trapézio é outra figura que é bastante conhecida e tem uma maneira bem legal de calcular a área. Você deve lembrar que a área do trapézio é dada pela seguinte forma: a base maior do trapézio mais a base menor multiplicado pela altura, e isso dividido por 2. Então é assim que é a fórmula da área do trapézio. Mas o que eu vou fazer aqui é tentar explicar para você como isso é encontrado. Então eu tenho aqui um trapézio, digamos que aqui seja P, Q, R e S, os pontos do trapézio, os vértices dele. Então vou colocar aqui P, Q, R e S. Digamos que o PQ meça B, ok? E digamos que o RS meça B minúsculo e seja H a altura desse trapézio. Agora veja, eu vou dividir esse trapézio em dois triângulos. Eu vou dividir no triângulo PQS e o triângulo RSQ. Vamos lá, RSQ. Eu acho que você consegue ver. O primeiro triângulo é esse aqui, o segundo triângulo é esse aqui. Agora, a área do primeiro triângulo. Veja que a área do primeiro triângulo, eu vou colocar aqui. Triângulo 1. É base vezes altura dividido para 2. A base é B maior, o B grande, B maiúsculo. Vezes a altura é H, dividido para 2. A área do triângulo menor, triângulo 2, é base vezes altura dividido para 2. A base aqui é esse B minúsculo. Você consegue ver isso? Ok, então nós temos as duas áreas. Agora eu sei que a área do trapézio é a soma dessas duas áreas por composição. Então eu vou colocar aqui a área do trapézio é igual a área desse triângulo mais a área desse triângulo. Vamos fazer as contas para ver no que vai dar. Ok? Então eu vou somar essas duas frações que têm mesmo denominador 2. Sempre que uma fração tiver mesmo denominador, você pode somar as frações sem medo. Se as frações não tiverem mesmo denominador, você tem que reduzi-las ao mesmo denominador. Aí tem várias maneiras de você fazer isso. Uma daquelas maneiras é encontrando o MMC. Mas tem outras maneiras mais interessantes. Você, para não perder tempo, multiplica a primeira pelo denominador da segunda, ok? E depois a segunda pelo denominador da primeira e acabou. Você tem depois as frações que mesmo denominador e é só somar. Aqui já está ok, basta fazer as contas, como eu vou fazer agora. Então, vou repetir o denominador. Sempre que frações tiverem mesmo denominador, você repete. E agora faz as contas. B maiúsculo vezes H mais B minúsculo vezes H. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu percebo que tem um H nesses dois produtos. É um fator comum. Então eu vou colocar ele em evidência. Quando eu fizer isso, eu vou ter essa fórmula aqui, que é a fórmula que encontra a área do trapézio. Então aqui é uma explicação de como aquela fórmula nasce. Base maior mais base menor vezes altura dividido para 2. Espero que você tenha gostado dessa maneira de encontrar essa fórmula.
Vamos fazer um pouco mais. Vamos encontrar a área do losango. Vamos lá. A área do losango também é bem interessante. Veja o seguinte, eu tenho um losango aqui que está demarcado duas diagonais. Deixa eu marcar os pontos aqui, A, B, C, D, para a gente se situar um pouco melhor. Digamos que aqui seja o centro eu vou marcar com H. Veja, eu estou aqui demarcando a diagonal maior por D1 e a diagonal menor desse losango por D2. Quando eu traço essas diagonais, eu percebo que o losango está dividido em 4 triângulos iguais. Veja, isso aqui do H até o D é o mesmo tamanho do H até o B. Assim como do H até o A é o mesmo tamanho do H até o C. Então, os triângulos têm o mesmo tamanho. Significa que a área do losango é 4 vezes a área de um dos triângulos, porque eles todos são iguais. Digamos que eu vou calcular a área desse triângulo 1. Vamos lá. Base vezes a altura. Eu vou dizer que a base é o AH e a altura é o HD. Se assim for, a área do triângulo é dada por base vezes a altura dividido por 2. Base é a metade do D1. Então, D1 dividido para 2 vezes a altura, que é a metade do D2, também dividido para 2. Agora vamos fazer conta. Aqui, isso é D1 vezes D2 dividido para 4, tudo dividido para 2. Fazendo as contas, D1 vezes D2 dividido para 8. Então, a área de um desses triângulos aqui, qualquer um deles, é D1 vezes D2 dividido para 8. Agora, a área do losango é 4 vezes uma dessas áreas. Então, multiplica por 4 e você obtém D1 vezes D2 dividido para 2. Não é algo tão complicado. Você percebe que basta pegar uma diagonal vezes a outra diagonal e dividir para 2. Agora que nós entendemos isso, vamos fazer algumas atividades mais práticas. Vamos. Tem um exercício aqui bem interessante que caiu na UBMAP em 2009 e ele diz o seguinte: na figura ABCD, essa aqui é ABCD, tem área 40 centímetros quadrados. Então, a área desse quadrado é isso aí. Os pontos P, Q, R, S, então P, Q, R, S, são pontos médios dos lados do quadrado, né? E T, esse ponto T aqui, é ponto médio do segmento RS. Qual é a área do triângulo PQT, esse triângulo que está em cinza? Então, vamos tentar descobrir a área juntos. Aqui eu vou fazer a seguinte decomposição. Como eu sei que o R, S, Q e P são pontos médios do lado do quadrado, eu vou fazer o seguinte. Imagina que está passando uma reta aqui nesses pontos. Então, eu consegui dividir esse quadrado em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos iguais. Ok? Se eu dividir ele em 8 triângulos iguais, significa o seguinte, ó, que esse quadrado aqui, o quadrado P, Q, R, S, tem 4 desses triângulos. Se ele tem 4 desses triângulos, a área dele é a metade da área do quadrado maior. Sendo assim, eu sei agora que o quadrado P, Q, R, S tem área 20. Então, vou colocar aqui, a área 20. Agora, veja bem,
eu vou dividir esse quadrado agora, o PQRS, em 4 triângulos, ok? 4 triângulos de mesma área. Esse triângulo aqui, 1, esse 2, esse 3, esse 4, tem mesma área. Agora vamos ver o seguinte, como eles têm mesma área, eu tenho que a área do triângulo PQT ocupa 2 dessas partes, então é bem tranquilo dizer que a área do triângulo que nós estávamos procurando é 10. Não é muito difícil de perceber isso, não é? Se você por acaso achou um pouco difícil, faça com mais calma. Vá mais devagar, vá tentando perceber que você consegue ver isso. Agora, o que é mais importante aqui é que você tenha percebido que eu não fiz contas, nenhum tipo de conta mirabolante. Nós só usamos a matemática básica para fazer a conta da área do triângulo em bom senso, fazendo as decomposições de acordo com o que a figura vai nos induzindo a fazer. Vamos fazer mais uma atividade para nós fecharmos a aula. Vamos lá. Ok. Então, eu tenho aqui uma figura ABCD, que é um quadrado, de lado 10. E, além disso, os pontos M, N, P e Q são pontos médios deste quadrado. Então, esse ponto aqui, M, N, P e Q, são pontos médios do lado AB, BC, CD e DA. Agora nos é perguntado qual é a área do quadrado sombreado, desse quadrado aqui. Agora a ideia aqui é o seguinte, como esses pontos M, N, P e Q são pontos médios dos lados do quadrado, você observa o seguinte, esse tamanho aqui, esse comprimento, é igual a esse comprimento aqui. Ok? Deixa eu apagar aqui e fazer melhor para ficar mais reto. Ok? Agora, imagina o seguinte. Imagina que você pega esse triângulo que eu estou demarcando aqui e coloca ele aqui. Imagina isso. Se você fizer isso, você vai obter um quadrado, aqui um quadrado, que tem a mesma área desse quadrado cinza aqui. Se isso tem a mesma área, veja bem, então eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer uma transposição. Eu posso pegar esse triângulo aqui e juntar com esse quadrado. Pegar esse triângulo e juntar com esse quadrado, esse triângulo e juntar com esse quadrado, e esse outro triângulo e juntar com esse outro quadrado. De modo que nós vamos ter um total de 5 quadradinhos iguais ao quadrado de área cinza. Veja bem, nós sabemos que a área maior, a área total, a área do quadrado, que eu vou colocar com quadrado aqui, quadrado, é igual a 100, porque é 10 vezes 10, né? Base vezes altura. Agora, a área do quadrado cinza, eu vou colocar aqui cinza, é a área do quadrado maior dividido em 5 partes iguais. Se você fizer isso, você vai obter o seguinte, 100 dividido para 5. E 100 dividido para 5 é 20. Então, aqui, a área desse quadradinho é 20. Veja que o que nós usamos aqui foi só algumas observações, nada de fazer contas muito mirabolantes, só bom senso, em outras palavras, vamos dizer assim. Pois bem, eu agradeço a você por você ter ficado conosco aqui até o final da aula. Espero que você tenha aproveitado, relembrado como se faz essas contas, como encontrar a área de algumas figuras. E nós nos veremos em outras oportunidades. Até lá.